É algo que a cidade demanda. Foi comentado sobre a Zona Leste não ter planejamento. Pois bem, nós, enquanto sociedade organizada, temos indicado para a Prefeitura, para essa Câmara, a importância dessa área para se fazer um investimento nessa área, né? Que a Zona Leste ela é carente ainda dessas questões. Ainda para a Yara Fioravante, para a Sandra, foi dito a respeito do estudo de impacto de vizinhança, né? Também pela nossa colega aqui. Existe uma falta de entendimento de como que é feito a abertura dos processos das construções de loteamentos, que nesse caso desse empreendimento, ele foi feito como um empreendimento aberto e foi feito um outro processo para fechar o loteamento. Eu gostaria de saber se é isso mesmo que ocorre, se é uma normalidade essa situação, porque na lei nossa municipal, parece que não temos direito a um estudo de impacto de vizinhança para loteamentos que se colocam como loteamentos abertos. No entanto, para loteamentos fechados, se há necessidade desse estudo. No nosso ponto de vista, existe aí uma falha, porque se abre como aberto, não precisa fazer o estudo e depois se fecha num outro processo. Nós ficamos sabendo desse fechamento em outro momento. Helder, Então, por favor. Claro. Então, assim, fechando, gostaria de lembrar realmente da importância desse tipo de trabalho e sugerir também para o Gessé, que não está aqui presente, nosso secretário de Meio Ambiente, da oficialização desse parque, que já foi verbalizado, e nós gostaríamos de ver Talvez isso a realmente... gente possa, pela Câmara, sugerir, criamos um parque entre o Carandá, os dois conjuntos habitacionais Carandá e Altos de Ipanema. Nós fizemos o projeto, o prefeito aceitou, acatou, podemos, acho que, fazer a mesma coisa pelo seu. Sim, agradeço a atenção de todos, fiquem Depois todos com ficam Deus. as suas perguntas para a mesa. Claro, arro. Senhor Luiz Marcelo, pelo Sindicato Rural, por favor, onde está? O que é arroz? Sabe? Não sou de setembro. Está aberto, senhor Luiz Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês também. Dona Yara, nesse momento, eu desejo entregar para a senhora o nosso documento, tá certo? Porque se for explanar tudo daquilo, desde 1986, o que aconteceu aqui em Sorocaba, não dá para uma audiência dessa. Mas eu tenho que cumprimentá-la, que é a primeira vez temos uma comissão. E acredito muito no seu trabalho. Então, eu desejo entregar esse documento para a senhora e ter uma participação mais efetiva da senhora com a gente, com a área rural. É o pouco que resta, nós precisamos ainda... Que sobrou, né? O que sobrou da área rural, né? Nós precisamos, Sorocaba precisa dessa ajuda, dessa comissão agora, para tentar segurar alguma coisa, que já foi, tá certo? Mas bem lembrado, obrigado a todos hoje que estão aqui. Uma boa noite a todos e vamos continuar pensando, agindo de forma melhor para Sorocaba. Muito obrigada, senhor Marcelo. Luciana Gomes Facens, onde está? Pega o microfone aí. França. Certo. Boa noite. Primeiramente, parabéns, né, para todos que estão aqui contribuindo com a nossa cidade. Bom, eu falo sobre o ponto de vista da Facens, mas não quero falar sobre a instituição. Acredito que seja a mesma situação com outras instituições de ensino superior. Os universitários estão sempre ávidos por colocar seus conhecimentos técnicos em prática, e também os professores disponíveis. Então, a gente tem um corpo técnico na cidade, altamente capacitado e disponível para colaborar com a cidade em estudos técnicos, diante de problemáticas e dados quantificáveis que a gente possa realizar esses estudos. Nós temos aí, não podemos mensurar quantos trabalhos de conclusão de curso nós temos em nossa cidade, os quais poderiam trabalhar com temas da cidade, desde que nós tivéssemos acesso a um canal, talvez com a professora Sandra no Conselho de Planejamento, enfim, um canal unificado na cidade, onde nós pudéssemos ter acesso aos dados, aos problemas quantificados da cidade, para realizar trabalhos técnicos e, assim, as instituições colaborarem também
com a nossa sociedade em cima de todos os estudos, todos os conhecimentos científicos que nós temos. Muitos projetos acabam ficando ali nas bibliotecas e não tendo tanta contribuição social, porque há carência de acesso a dados. Então, é um tema que eu trago aqui para a gente ver se é possível ter esse canal aberto para os estudantes e todos os pesquisadores da cidade serem mais atuantes. Obrigada. Muito obrigada, menina. Queria chamar da plateia Juarez, que é da ocupação Vila União. Por favor. Pastor Juarez, né? Boa noite a todos. Quero também parabenizar pela iniciativa que está sendo tomada hoje. Creemos que é apenas o início. Eu faço parte dessa ocupação, a ocupação Vila União, fica ali próximo do bairro Santa Marina, na Zona Norte. E, ao apresentar a nossa ocupação local em um terreno ocioso, e sabemos que... O senhor poderia localizar para que todos saibam onde é? Sim, fica próximo à Avenida Antônio Silva Saladino, entre a Avenida Antônio Silva Saladino e o bairro Santa Marina, ou próximo ao Paineiras. Parque Vitória Régia também. Exatamente, próximo à Vitória Régia. Então, lá nós não temos nem infraestrutura e nem tampouco saneamento básico, até porque ainda estamos em um tempo de espera, até mesmo, principalmente da Prefeitura, ter um posicionamento sobre nós. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: em meio a esse discurso aqui hoje, qual a preocupação com as ocupações em terrenos ociosos e também quais os projetos para trazer uma solução respeitando o direito à moradia daqueles que ocupam esses terrenos? Essa é a pergunta. Obrigado. Muito obrigada, senhor Juarez. Por favor, senhor José Antônio, da Associação dos Aposentados. Onde está? O senhor está na mesa do senhor Hudson. Hudson, isso. Boa noite a todos. Eu me dirijo ao professor Nabil e à Sandra. Gostei muito da fala dos dois aí. E muito bem, Yara, a comissão sua. Hoje aqui não é assim uma audiência pública. Eu estou entendendo aqui como um fórum, um seminário que está acontecendo hoje aqui. Tenho certeza disso. Eu vou falar um pouquinho da região metropolitana de Sorocaba. Professor, e o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado? São 2 milhões de pessoas. Quais são as propostas para a plataforma do PDUI para a região metropolitana de Sorocaba, Sandra? A conurbação, as cidades dormitório, nós já estamos vivendo isso daí, professor. Queremos construir casas ou cidade? Aí que está a questão também. O crescimento urbano tem que ser ordenado. Uma coisa que já está acontecendo na nossa cidade aqui, os recursos hídricos e o meio ambiente. Não vai ter água para todo mundo, não vai ter, não vai ter. A questão da mobilidade urbana, o caos aqui na nossa cidade. Se todas as pessoas que têm carro saem um dia nela, para a cidade, ninguém anda. É um caos aqui na nossa cidade aqui. E uma outra coisa, que mudança trouxe a cidade para a relação entre moradia e trabalho? Isso é importante também. E uma outra coisa que chama muita atenção nos nossos dias de hoje, a vida urbana está a brutalizar as pessoas, desumanizando-as. Isso já está acontecendo. A cidade se tornou um lugar do caos, do trauma, das ansiedades, das depressões, de uma série de coisas. E a gente vê que ninguém vai suportar a cidade mais, professor. O espaço urbano consegue o paradoxo de gerar a solidão no meio da multidão. Isso está chamando a nossa atenção também. Os vazios urbanos. Quem deveria ficar nos vazios urbanos não são as pessoas que estão na periferia da periferia das grandes cidades.
As pessoas abastadas, né, os chamados ricos, eles estão construindo verdadeiras muros medievais, né, muralhas medievais. Estão se encastelando para resolver seus problemas. Ana? Cidadelas. Cidadelas, isso mesmo, Yara. E a mercantilização do espaço urbano. São essas as minhas questões. Boa noite. Obrigado. Muito obrigada, Chantal. Eu queria chamar a engenheira Ildeia, que é do Conselho da Área de Proteção Ambiental da Itupararanga, da nossa represa de Itupararanga, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Yara e demais vereadores, vereadora, por proporcionar esse espaço para a gente estar discutindo uma coisa tão importante. Eu moro em Mairinque, na região metropolitana de Sorocaba, mas tenho uma atuação aqui na cidade também, e também essa oportunidade de ouvir um arquiteto que tem contribuído muito para a gente poder melhorar as nossas cidades. Eu faço parte do Conselho Gestor da APA de Itupararanga, e nós sabemos que Sorocaba depende 80% das águas de Itupararanga. Um reservatório que sofre muito, já teve água boa, agora não é boa mais, tem já sinais de eutrofização em vários pontos, que diminui a sua qualidade, também a presença de cianobactérias. Aqui nós temos outras pessoas que participam desse conselho gestor. É muito preocupante isso. A gente vê que algumas autoridades de Sorocaba, principalmente do Executivo, participam muito pouco desse conselho gestor, e nós temos que fazer essa discussão lá cada vez mais intensa. Sorocaba tem que estar presente. Por quê? Porque agora a CBA acaba de fazer um plantio gigantesco, não a CBA, mas arrendando terra para a Fibria, que hoje é a Suzano Celulose, acabou de mudar a sua razão, e que plantando eucalipto, e a gente sabe que esse é um plantio que usa agrotóxicos, vai afetar a qualidade do Pararanga também. O plantio tem 8, 9 meses, a gente não consegue fazer parar. Fiz uma representação no Ministério Público de Mairinque, mas com cópia para o Ministério Público de Sorocaba, para que a gente pare esse processo e que a gente entenda o que isso vai afetar a qualidade de água, não só das cidades que estão ao redor de Itupararanga, mas de Sorocaba, nós precisamos de todos vocês participando disso, desse conselho. Eu gostaria também de pontuar outra questão, a questão da saúde. Uma cidade do tamanho de Sorocaba, com os problemas ambientais, a gente tem que ter um indicador de saúde, porque muitas pessoas morrem relacionadas a doenças ligadas à poluição ambiental, e esse indicador não existe. É importante que seja colocado, para a gente poder ver o que essa mancha urbana tão grande está trazendo de problemas para a saúde para as pessoas que moram aqui. E, finalmente, colocar uma questão. A região metropolitana está muito devagar. O PDD-UI tem um tempo a mais. E, à medida que ele não acontece, todos os problemas vão aumentando. E será que isso não está sendo feito de uma forma proposital? Eu sempre pergunto, faço essa reflexão e queria deixar essa reflexão aqui para vocês. Muito obrigada. Nós temos algumas inscrições ainda e vamos passar depois para a mesa fazer a resposta final e os encaminhamentos. Henrique Cunha, do Movimento Ciclista Sorocaba. Sua mesa é? Pois não. Aberto já? Tá. Sim. Trago um questionamento quanto à questão da mobilidade urbana, porque tem o projeto do VLT, do veículo leve sobre trilho, para aproveitar as linhas férreas, e as linhas férreas elas foram construídas aproveitando o relevo de Sorocaba. Consultar com o Fioravante se é possível aproveitar o entorno da linha férrea para expandir a malha cicloviária, porque 130 quilômetros de ciclovia é muito pouco para quem se desloca realmente pela cidade. Assim. Para passear até dá, mas para ir para o trabalho, voltar, ir para a escola é muito pouco. É isso. Bem. Secretário Fioravante, por favor, sua resposta no final.
Professor Alexandre, que é o diretor da Unesp e presidente do Conselho Municipal de Educação. Qual é a mesa? Aberto. Alô? Boa noite a todos e a todas. Bom, eu vou tentar fazer a mágica aqui de usar 3 chapéus diferentes em 3 minutos. Vamos ver como é que eu vou me sair. Primeiro, eu vou usar o chapéu do Conselho Municipal de Educação, né, que eu presido no momento. Eu penso que seria muito importante nessa sequência, né, de atores que podem fazer a discussão, podem contribuir com o município, que a gente tivesse um momento ali em que os conselhos municipais pudessem se manifestar. Então, eu penso que hoje nós temos uma série de problemas educacionais da cidade que são decorrentes, na minha ótica, de falta de planejamento, há muito tempo atrás. Então, nós temos escolas grandes demais, nós temos regiões de lacuna, né, em escolas, creches. Então, eu penso que os conselhos municipais poderiam contribuir muito, né, com essa discussão e com o planejamento, né, na cidade. Então, eu pediria que fosse oportunizado aos conselhos uma manifestação, né, no momento apropriado. Agora, eu vou passar o segundo chapéu, né, enquanto diretor do campus da Unesp. Eu penso que a Unesp, por exemplo, tem uma demanda, né, bastante antiga na cidade, que é uma área de expansão. Isso está, inclusive, no Plano Municipal de Educação e tudo mais. E a expansão das universidades, por exemplo, ela além de uma expansão educacional, ela é uma oportunização de um crescimento de uma região da cidade. Então, onde o campus universitário vai se instalar, a gente vai ter moradia, a gente vai ter desenvolvimento, né? E isso tem que ser analisado de uma forma integrada ao crescimento da cidade. Então, eu pediria também, né, que as universidades pudessem, no momento oportuno, né, se manifestar com a sua visão de crescimento da cidade. E, por último, usando o terceiro chapéu, eu participo também da Associação de Moradores do Parque Campolim, onde eu resido. E eu penso que, bem na linha do que o professor colocou aqui, o Campolim é uma região que tem um interesse imobiliário bastante elevado, né? E a gente, enquanto morador da região, a gente deveria estar vendo um retorno, né, de contrapartidas dessas construções que estão acontecendo ali, de grandes empreendimentos, na infraestrutura da região. Então, a gente não tem visto isso. Nós temos uma carência de área verde, nós temos problemas de água, nós temos problemas de trânsito. Então, talvez, né, a gente pudesse discutir na Câmara Municipal, nessa Casa de Leis, o que está faltando para que essas contrapartidas sociais cheguem, né, aos moradores, né? Porque os moradores não estão sendo ouvidos nas suas demandas. Então, está faltando algum canal para que a população possa se manifestar sobre esses retornos. Muito obrigado. Obrigada, professor Alexandre. Seus três chapéus. O senhor Rubens Romano, da Associação dos Engenheiros Jovens. Onde está o senhor Rubens? Por favor, que mesa é? Yara. Bom, parabéns a todos e parabéns aos que vieram hoje aqui participar dessa atividade. O Nabil foi muito feliz nas apresentações, no discurso, falando sobre o planejamento, coisas do gênero. O plano diretor já não serve mais para Sorocaba. Sorocaba, quando você fala numa cidade para daqui 50 anos, você não pode mais participar de um plano diretor. Você tem que fazer o plano diretor de tecnologia de cidades inteligentes. O que é isso? É uma integração entre a área de mobilidade, segurança, recursos, meio ambiente, educação e saúde, onde todos os atores desses departamentos vão trazer o que existe de tecnologia para aplicar dentro de um plano diretor da cidade. Então, Sorocaba é uma cidade metropolitana, nós temos que pensar em 27 cidades, nós temos que pensar no entorno. Como que nós vamos fazer para transformar essas cidades que estão no entorno, descobrindo o DNA, descobrindo o perfil de cada uma dessas cidades e não atravessando o perfil original da cidade. A gente não pode destruir uma Araçoiaba, não pode destruir uma Brigadeiro Tubi, um Brigadeiro é Sorocaba, mas as cidades do entorno, nós temos que pensar nisso também. Então, quando a gente for falar de plano de desenvolvimento, como nós já estamos falando de um plano que já está desatualizado, já tem mais de 5 anos, a gente tem que atualizar ele para versões modernas, tecnologias embarcadas, coisas desse tipo. Me preocupa muito a Implaza ter sido destruída, porque o PDUI estava numa condição muito interessante. Quem quiser ver o plano, é só entrar no site da Implaza, você consegue baixar.
O trabalho que a Sandra fez e o pessoal da Implaza foi muito legal. Agora, como que nós vamos conseguir transformar um plano que foi feito na calada da noite, pelo que vocês falaram aqui, ou alterado na calada da noite, num plano que desenvolva e mostre uma cidade daqui 50 anos? Nós não precisamos construir creche, nós precisamos construir uma creche associada a um lugar para idosos. Não pode ser mais uma creche para criança. O perfil das pessoas está mudando, o perfil da cidade está mudando. Nós não temos mais o Brasil não é mais o país do futuro, o Brasil é o país do passado. Nós estamos falando de um pessoal que ficou velho. Ele não vai querer só andar de bicicleta, ele vai querer andar de patinete elétrico, ele não vai querer ir de carro para o centro, ele vai querer ir num ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com segurança. Ou seja, nós vamos ter que pensar de uma outra forma para resolver esse problema. Sorocaba tem 14 mil engenheiros. Nós colocamos um núcleo da EA Jovem em cada uma das faculdades. Se a gente precisar mobilizar 14 mil engenheiros, a gente consegue. Nós colocamos 250 estagiários dentro da Prefeitura de Sorocaba. Se a gente precisar colocar 1.000 estagiários na Prefeitura, a gente consegue. Não é problema de gente. Não é problema de gente. É dinheiro mal utilizado. Nós participamos quinta-feira de um hackathon lá em Brasília, onde a pergunta era como que a Confederação Nacional dos Municípios pode entregar mais rápido dinheiro para os municípios. Conclusão total, tá? Não tem planejamento, não tem projeto, vocês não sabem fazer projeto. Como que a gente pode dar dinheiro para quem não sabe fazer projeto? Então, nós temos que evoluir essa conversa, temos que evoluir o plano diretor, temos que envolver mais atores. Parabéns pela iniciativa de todos estarem participando, e vamos começar a conversar de uma forma diferente. Obrigado. José Bernardo, da comunidade Coop. Estão terminando as intervenções e passaremos já para a mesa. Hudson. Uma boa noite a todos. É um momento muito especial. Parabéns, Yara, e à comissão, né, que teve a iniciativa de chamar nós a participar dessa audiência. Eu queria lembrar, em primeiro lugar, tomando a palavra do professor, a questão do plano diretor de 2014 foi aprovado. Desculpa a expressão, foi uma tristeza o que aconteceu aqui nesta Câmara. O amigo, o senhor Sérgio Reze, comentou um item, só uma passagem. Foram itens e mais itens que foram negados, e não foram, nós fomos atendidos. Lamentável, mas esperamos que o novo mundo virar, né? E a mudança, tem que haver mudança. É triste muito isso. Eu queria parabenizar também a fala da Ana Lúcia, pedindo com todo o clamor realmente a atenção para os jovens universitários, realmente contemplar a academia. Se não fizermos isso, nós estamos perdidos. Essas pessoas todos têm que ser lembrados, especialmente os jovens que estão realmente hoje na academia, buscando conhecimento, como o Cláudio falou com muita propriedade. Isso é muito importante. Eu queria, antes de lembrar que eu moro na zona industrial, eu moro há 36 anos, vim das grandes São Paulo, e morava em São Bernardo do Campo, procurando fugir da grande cidade que estava se tornando a grande metrópole que já era naquela época. E chegando aqui em Sorocaba, aqui na zona industrial, há 36 anos, a zona industrial é onde gera 60% a 70% dos tributos que vão para o poder público. Pouco retorna para a zona industrial. O Cláudio citou muito bem a questão do Edson. Pouco retorna, não existe equipamentos públicos, secretário, na zona industrial, de interesse para a comunidade. Os trabalhadores que moram na zona industrial, a zona industrial é Éden, Caju e Aparecidinha, e Poranga, mais ou menos 120 mil pessoas, não têm equipamentos públicos para aquela população. As crianças, os jovens, não têm lugar para irem. Não tem nada. Nada mesmo. A ausência do poder público. Alguém falou da questão do poder público. A ausência total nesse sentido, realmente, beneficiar essa população. É muito triste isso. Como é que vamos ter futuros cidadãos quando crianças, na sua adolescência e jovens não têm essa atenção? Isso é lamentável. É um pecado social.
Aí eu pediria que realmente pense o seguinte: nós temos que pensar no encontro de quê? Da justiça e da paz, elas darem as mãos e nós construímos um futuro diferente. Sem essa visão, fica muito difícil. Uma coisa muito séria, olha só, a questão da água, Yara. Nós temos a represa do Éden. A represa do Éden está assoreada, totalmente assoreada. Graças a essa questão do assoreamento, nada contra. Caminhões e caminhões diariamente. Você está falando do Rio Piratibu? Não, sim, do Rio Piratibu, na represa, da represa do Éden, que abastece a população de toda a zona industrial. Ela está totalmente assoreada. Quer dizer, graças a isso, é uma oportunidade muito grande, nada contra, de os caminhões, as extrações de água da água subterrânea, esgotando toda a água subterrânea. Isso é lamentável. Eu queria encerrar realmente pedindo, Yara, que essa oportunidade, e eu estou vendo realmente com muita esperança, porque hoje aqui houve falas diferentes. Foi dada a oportunidade às pessoas falarem, que no plano diretor nós não temos essa oportunidade, nós como sociedade civil temos que ter. Muito obrigado a todos, parabéns, nesse momento, fico feliz por esse momento. Obrigado. Obrigado, senhor Bernardo. Professora Regina Cardoso, professora da Unip, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui como representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque esse momento é importantíssimo e a comissão foi bastante feliz na realização dessa audiência, para que a gente possa aqui pensar sobre a cidade que temos e a cidade que queremos. Achei muito interessante a colocação do professor Nabil nesse sentido. Não dá para a gente dizer da cidade que queremos sem ter um retrato de qual é a cidade que nós temos hoje e de que sociedade que a gente quer para o futuro. Eu sou também da área da saúde, e aí eu fiquei muito feliz quando algumas pessoas lembraram da saúde aqui, né? Primeiro a Ildeia, depois aqui a pessoa da engenharia, porque planejamento das cidades nos faz com engenharia e arquitetura apenas. A gente tem que pensar na vida das pessoas. A gente tem que pensar no direito à vida, a gente tem que pensar na qualidade do ambiente. Alguém muito sabiamente falou aqui de que doenças as pessoas estão tendo, do que estão adoecendo as pessoas, de onde vem tanta depressão, de onde vem a solidão, a questão da transição demográfica que a gente está vivendo, né? Nos próximos 50 anos, que cara vai ter a nossa população? E, junto com essa mudança, transição demográfica, a gente tem também uma mudança epidemiológica. As doenças mudam, as necessidades de saúde mudam, e é preciso que a cidade seja saudável. E, para isso, todos os setores da saúde têm que estar discutindo junto, para que a gente possa, então, caminhar no sentido que possibilite que a cidade seja saudável. Aí, no chapéu do Conselho Municipal da Condição Feminina, ou dos Direitos da Mulher, é importantíssimo lembrar que Sorocaba, como qualquer outra cidade, tem a maioria da sua população de mulheres. E não dá para esquecer, né, do papel que a gente tem na sociedade, mas não dá para esquecer também dos direitos que nós temos. Nós, enquanto mulher, enquanto trabalhadora, alguém falou aqui da educação nas questões de creche, na escola, nas escolas grandes, a creche que também precisa pensar no idoso, né? É preciso que a gente seja uma cidade inclusiva, uma cidade que pense nas desigualdades e pense na diversidade, né? A diversidade precisa estar contemplada na cidade do futuro, e a questão da diminuição das desigualdades também, da desigualdade social, inclusive, não só da desigualdade de gênero, mas a questão das desigualdades sociais. E, para diminuir desigualdade social, é preciso que a gente tenha uma cidade que pense em equidade, dar mais àquelas pessoas da população que precisam mais. Não dá para a gente dividir por igual para todos. A gente precisa reconhecer a desigualdade social para, então, ser uma cidade do futuro que seja saudável e que pratique a justiça social. Obrigada. Obrigada. Doutora Dair. Onde está?
Para mim só falta a Maria do Carmo, depois passar para mim. Que mesa o senhor está? Pois não. Só falta a Maria do Carmo. Boa noite a todos. Parabéns à vereadora professora Yara e a todos os vereadores presentes, às autoridades, ao professor que nos deu uma grande aula aqui. Parabéns aos estudantes aqui presentes, razão de ser do futuro da nossa cidade. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui nas minhas colocações. Apoio totalmente o que foi dito pelo Sérgio Reza aqui. Infelizmente, nós temos hoje o poder público como um grande leviatã, impedindo as grandes e as necessárias realizações. Foi dito muito a respeito do plano diretor. Eu participei ativamente do plano diretor, fomos atropelados no estudo do plano diretor. Em dezembro, completou 4 anos. O plano diretor deveria ter uma cláusula lá que ele deveria trazer um período de validade. E além disso, uma cláusula que respeitasse aquilo que já foi feito, como se fosse uma cláusula pétrea. Por quê? Para evitar essas alterações, como foi bem lembrado do Campolim, como nós temos um problema na única área especial de preservação ambiental, que é o Jardim Bandeirantes e entorno. Então, tem que haver uma garantia. Outro dia saiu aí que vão cortar, parece que a Praça Nova York, para permitir a passagem em razão daquele viaduto. E o planejamento que foi feito, a aprovação. Eu participei muitas vezes aqui da conferência da cidade, que vem sendo realizado tempo a tempo. Acredito que a prefeitura não aproveitou um ponto, uma aprovação, uma moção aprovada nesses projetos. E tem um projeto, uma proposta lá com mais de 10 anos, de nós termos aqui uma ouvidoria do urbanismo. Por quê? Para evitar essa permissão descontrolada de terem loteamentos distantes. Aí reclamam da falta de policiamento, aí reclamam da falta de escola, aí reclamam da falta de transporte. Mas por quê? Colocam no fim do mundo, ali, vamos dizer assim, fazendo com relação ao centro, não que o lugar deva ser desprezado, mas colocam lá e aí passam a exigir situações. Então, não pode, tem que haver um respeito. Então, essas cláusulas, nós temos que pensar. Quando nós falamos assim, planejamento urbano, há que se planejar, há que ter uma previsão legal, um plano de ação para a garantia, não para ficar com essas mudanças a critério da administração pública. Com todo o respeito, eu admiro o trabalho do professor Fioravante. Não se trata de falar agora da atual administração, mas é uma situação que a gente vê, via de regra, na prefeitura. Não há um grupo que decide a respeito de aprovação deste ou daquele empreendimento. Via de regra, é um servidor. E esse servidor aprova dentro do critério dele. Então, isso não pode, são projetos, são processos mal feitos. E cito um exemplo, no Jardim Bandeirantes, perguntaram à Urbis se havia algum impedimento para a construção de 2 torres de 92 apartamentos. Simplesmente foi dito que a região tem vias públicas e permite o tráfego de veículo. Perguntaram para o SAI se havia uma previsão e uma garantia para tudo isso aí. Simplesmente foi dito que lá existe rede de esgoto e rede d'água. E o que nós vemos? Foi citado agora há pouco que o Campolim, uma época, ficou sem água. Então, o que acontece? Isso daí tem que ser decidido por grupo. Então, se é para aprovar
na Secretaria de Planejamento e Projeto, tem que ter um grupo decidindo, não só um funcionário. Tá certo. Eu Obrigado. agradeço e lamento o tempo ser curto. Muito obrigado. É só isso que eu queria Estou dizer. adiantado da hora. Maria do Carmo, você agora. Por favor, nós estamos com o tempo esgotado e se ela não falar, daí a menina vai embora sem... Ela está representando a IEAB. Certo. Eu não estou escutando nenhuma conversa do plano diretor, até porque, se não mandar para cá, não tem aprovação. Maria do Carmo. Mas é onde começa. O outro foi feito dessa forma. O senhor desconheceu? Olha, eu vou puxar a orelha da Câmara, porque é o seguinte... Da Câmara. Da Câmara municipal. Apesar de parabéns por todo esse movimento que vocês fizeram hoje, que eu achei interessante. Em relação ao Estatuto de Impacto de Vizinhança, que foi uma lei votada pelo Arnaud há vários anos atrás. Que eu saiba é o Arnaud, é o Gabriel? Bom, tudo bem. Os dois trataram do tema. Os dois, então tá. Que precisa ser atualizada, melhorada, e principalmente onde ela diz que a publicidade a isso é feita somente no Jornal do Município, que é uma coisa que praticamente ninguém lê. Então, muitas das questões que estão sendo discutidas aqui pela sociedade poderiam ter sido evitadas se, dentro do prazo dessa lei, as pessoas tivessem mobilizado, igual fizeram algumas, e eu participei de um movimento contra um empreendimento que ia afetar uma região. Então, isso, várias pessoas já se comunicaram comigo, até de São Paulo, inclusive do Teatro Oficina, tal, como que a gente conseguiu, de uma certa forma, evitar isso. Tá? Então, isso é muito importante, eu peço que vocês dêem uma atenção especial a isso. Tá? Independente dessas questões de plano diretor, que eu ia falar e tudo mais, mas eu acho que isso daí, essa publicidade é muito importante e essa alteração. Outra questão importantíssima, o nosso prefeito atual, na lei do IPTU progressivo, ele votou essa lei e ela falta regulamentação e até agora também não foi regulamentada. A lei é do vereador Crespo, que agora acho que o prefeito Crespo pode então, isso é uma questão importantíssima, porque a gente já discutia questões dos vazios urbanos na cidade há tantos anos atrás, desde o plano diretor 2004, e é uma questão recorrente, os instrumentos do Estatuto da Cidade também, que de todas as conferências das cidades a gente colocava, no plano de 2004 já foi colocado, e até agora nada. É isso aí. Só queria avisar a companheira e a todos os outros que não temos mais Jornal do Município, é só online. Eu precisaria passar a palavra agora para a mesa, todas as inscrições foram contempladas, e o professor Nabil tem que voltar para São Paulo. Pediu a palavra primeiro, por favor, se quiser usar a tribuna. Tá. Tem muita pergunta para ele. Eu entreguei as perguntas. Bom, tem tantas questões aqui. Eu queria, em primeiro lugar, Yara, parabenizar aqui todas as falas, porque eu acho que foram muito boas, foi num nível excelente, e acho que, se essa turma toda aqui estiver discutindo cada projeto para a cidade, acho que vocês vão conseguir um bom resultado. Né? Então, eu não vou falar sobre tudo que foi perguntado, falado, mas eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, bom, tem algumas coisas que eu vou falar bem pontualmente, mas eu acho importante. A questão da zona rural, que foi levantado aqui. Em São Paulo, nós recriamos zona rural. Certo? Áreas que já não eram zona rural no plano diretor anterior, voltaram a ser zona rural, e isso é muito importante, primeiro, porque também significa restringir o crescimento urbano, né? E, por outro lado, a sustentabilidade hoje significa você poder produzir alimento para perto das cidades. Se a gente pensar de maneira mais global, e tem vários assuntos aqui que foram falados, a questão da crise hídrica,
tá certo? Que é uma questão assim absolutamente essencial. Essa nossa região aqui, a região, essa macrometrópole, né, como eu estava falando, é uma região, se você pegar a quantidade de água que ela tem e a quantidade de população, nós estamos numa zona semiárida, tá certo? Nós sobrevivemos porque a gente traz água de Minas Gerais, né, do sul de Minas e de todo o sistema Cantareira. A nossa região que eu estou falando de São Paulo, envolvendo Campinas, tudo mais, é uma região que não tem água para todo mundo que vive aqui, tá certo? Então nós temos que cuidar muito disso. E cuidar disso significa evitar o crescimento urbano, né, para áreas que não precisam crescer. Essa é essencial. E a questão da zona rural, ela tem um papel estratégico nisso, porque pode-se dar um papel econômico para essas regiões. Lá no Plano de São Paulo, nós criamos um instrumento importante, que, infelizmente, com muita coisa que acontece nos nossos planos, ainda não foi implementado, embora esteja regulamentado no plano diretor, que é o pagamento por serviços ambientais. Porque o proprietário de uma área que preserva uma nascente, ele pode ser remunerado para isso, e é uma... Então, a questão da água é fundamental, e ela está ligada também à questão da zona rural, e também está ligada à questão de resíduos sólidos, que foi falado aqui, que é outro problema estratégico. Se a gente continuar nessa toada que nós estamos, né, que é gerar lixo demais, vamos falar assim, né, que é isso que a gente gera, quer dizer, eu não sei como é que está aqui o grau de reciclagem, de coleta seletiva, de compostagem. Muito baixo. Certo? Pois é. Então, o que acontece é que a gente gera lixo demais, gasta uma fortuna para coletar o lixo, depois não só outra fortuna para depositar esse lixo, como também contaminando áreas ou gerando. Então, nós temos que investir nisso. Isso é uma coisa que não é tão difícil. Nós não temos tempo aqui para avançar muito. Eu fui, durante 1 ano e meio, secretário de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Foi exatamente no período de implantação da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né? E tem muita coisa que foi planejada lá, que não foi feita, né, no nível federal, que eram 2 programas importantes, um para acabar com os lixões, outro para estimular a reciclagem. No caso de Sorocaba, certamente estaria no programa que chamava Recicla Brasil, e isso é uma coisa fundamental para ser pensada. Então, toda essa questão ela é muito articulada entre si, esses assuntos ambientais, questão dos parques, né? Em São Paulo, nós, no plano diretor, estavam previstos 167 novos parques, tá certo? Para quê? Eles foram transformados em zonas de proteção ambiental. Às vezes eram pequenos, tá certo? Mas por que zona de proteção ambiental? Para evitar que ali fossem áreas que deveriam ser protegidas, evitar que elas fossem ocupadas e depois, né, porque a gente está pensando lá para frente, nós temos que cuidar a partir de agora. Porque depois a gente vai chorar porque não tem mais área verde, porque não tem mais parque, e ela é necessária. E aí tem a ver com toda a questão da saúde, que foi falado aqui, concordo totalmente, né? Mas, olha, nós estamos envelhecendo a população, né? Tem toda essa discussão agora da Previdência, né? Diz que a idade... Só que isso não quer dizer que as pessoas que estão ficando mais velhas, elas estão ficando com saúde, né? Nós temos um problema sério em relação a isso. As pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo mal. Tá certo? Então, a questão da prevenção é absolutamente fundamental, porque nós não vamos ter dinheiro para pagar a saúde, na lógica da saúde que nós temos hoje, que é ir para o hospital, que é fazer um monte de exame, fazer um monte de operação, nós vamos evitar que as pessoas fiquem doentes. E, para isso, a questão de um ambiente saudável, né, de uma cidade equilibrada, sustentável, é absolutamente fundamental, né? Então, ter uma cidade onde as pessoas possam, no seu cotidiano, viver bem, tá certo? Poder ter lugar de encontro, que é fundamental, já se falou aqui da solidão, né? Ter lugar de encontro, ter lugar para poder fazer atividade física, para poder também andar de bicicleta, né? Que o companheiro falou, né, da questão ir trabalhar de bicicleta, porque isso é possível também, combinar a bicicleta com o transporte coletivo, combinar o a pé com o transporte coletivo, tudo isso faz parte de uma vida saudável, claro, com menos poluição e com tudo mais. Então, tudo isso está muito integrado e é absolutamente fundamental que possa ser tocado. Eu queria falar, tem algumas perguntas que foram feitas mais específicas, algumas por escrito aqui, mas eu queria responder a pergunta, uma pergunta importante que foi feita sobre como sistematizar as demandas, que é um pouco isso que a gente falou aqui,
né? Eu não sei se tinha um relator aqui, né? Uma coisa que era importante. Então, como é que nós fizemos no plano de São Paulo? É tudo gravado e depois nós faremos um relatório. Faz um relatório. Pois é, mas agora a gente contratou uma equipe para poder relatar todas as reuniões, identificar, não é só ter o relatório, é depois identificar essas questões, quais são os assuntos, para poder, de uma certa maneira, poder compilar todos os assuntos que tinham a ver entre si, ver o que era, que tinha a ver com aquele tema, porque muitas vezes se falam coisas que não têm a ver com o objeto da discussão, ver o que tinha pertinência, o que estava em contradição. Então, por exemplo, pegar um exemplo, questão da zona rural, né? É uma questão, muita coisa no plano diretor de São Paulo entrou na Câmara, no processo participativo. A parte de bicicleta, de ciclovias, que depois virou um grande programa em São Paulo, inclusive, ele foi desenvolvido, teve toda uma mobilização dos cicloativistas para discutir, para isso estar tratado de maneira aprofundada no plano diretor, a recriação da zona rural, os parques, muita coisa veio, mas como é que é? A gente estava com aquilo sistematizado, discutindo, vendo que uma coisa estava em conflito com a outra, para poder discutir, e aí fazer uma nova audiência pública para poder para que essas polêmicas pudessem acontecer. Por exemplo, teve a discussão do aeroporto em área de proteção ambiental, que agora está voltando, inclusive, né, na Justiça. Então, por exemplo, essa foi uma grande polêmica, teve audiências públicas com um monte de gente. Bom, tem muita coisa desse tipo, mas então elas foram sistematizadas e depois, então, o papel do relator, né, que no caso fui eu, foi tentar sistematizar isso e gerar um produto que fosse coerente. E a questão que foi levantada aqui, de mudança de última hora, acho que foi o Sérgio que levantou, e uma outra pessoa também levantou, eu tive uma experiência muito negativa em 2002, quando era relator do plano diretor, que foi o seguinte: a gente fez um processo bastante razoável, né, quando chegou no último dia, no dia que era para aprovar, tá certo? Vieram vários vereadores falaram assim: a gente só aprova se mudar zoneamento aqui, acolá, acolá, acolá. Foi um caos, tá certo? Não acontece aqui, não. Hã? Isso não aconteceu aqui, não. Isso não aconteceu aqui? Bom, quem sabe? De qualquer maneira, isso é uma coisa que a gente se preveniu em 2014. Então, em 2014, nós demos prazo, os vereadores apresentavam as emendas eram publicadas, todo mundo já sabia qual era aquela emenda, tá certo? E teve todo um trabalho de transparência, como, né, eu falei aqui, de transparência, para que essas coisas não acontecessem, ou se acontecessem, precisava de saber quem é, de onde veio, qual foi a origem, para nada ficar embutido dentro do... Então, isso é extremamente importante para que a gente possa avançar. Eu queria chamar a atenção a uma questão que foi levantada agora no final, que eu acho extremamente importante, que é o seguinte: uma coisa é você discutir um plano, certo? E aí, esse plano vai ou não acontecer, certo? Porque a gente sabe que um plano de médio e longo prazo, né, tradicionalmente no Brasil, fica no papel. Por isso que muita gente fala assim: plano diretor é papel pintado, porque as pessoas pintam, né, pintam o que vai ser no mapa e depois aquilo não acontece, ou não regulamenta, como já se falou aqui de algumas, né, do IPTU progressivo que não regulamentou, etc. Bom, então, em São Paulo foi criado não sei se existe aqui, que é o plano de metas. O que é o plano de metas? O plano de metas é o governo que entra, apresenta um plano de metas, e esse plano de metas tem que estar compatível com o plano diretor, tá certo? Para que não fique cada prefeito inventando uma coisa diferente de um planejamento, e ele se comprometa com aquilo que foi feito. E, então, essa questão, e depois tem um acompanhamento do plano de metas. Então, são questões de metodologia de planejamento, para não ficar o planejamento aqui e a gestão ali. Então, planeja aqui, fica no papel, e aí faz picadinho a gestão, né? E isso... outra coisa que eu não sei como é que funciona aqui, alguém falou que teve um decreto do prefeito que mudou não sei o quê, né? Tem lei de uso e ocupação do solo, que diz respeito ao uso do solo, né? Eu não sei como é que está a lei orgânica de Sorocaba, mas precisa ser lei, precisa passar pela Câmara. Não pode ter um decreto que muda, né, por exemplo, que falou, acho que foi a questão das garagens de sobresolo. Aqui não. Então, em São Paulo, você não pode mudar, né, uma lei de uso do solo sem passar pela Câmara, e não é questão de passar pela Câmara, é porque passar pela Câmara acaba dando transparência para os processos. É diferente de uma coisa decidida no gabinete
Outra coisa, prazo do plano diretor, que também foi falado aqui. Nós temos que ter um prazo, obviamente. Se eu quero dizer que cidade eu tenho que dizer que eu quero essa cidade em quanto tempo. O plano diretor foi definido, um horizonte temporal, 15 anos, 2029, está certo? Com uma revisão em 2021. Então, foi definido um processo de planejamento. O plano foi aprovado, como vocês, em 2014, 15 anos, né, 2021 uma revisão, 2021 é o início da segunda gestão, depois da gestão que aprovou. Então, é uma sistemática para poder fazer revisão, que é uma questão parcial, e um horizonte temporal mais para frente, que isso permite, então, que a gente possa, inclusive, saber como que nós vamos caminhar para chegar naquele ponto e depois fazer um monitoramento do plano diretor para ver se ele vai ser cumprido. Questão do Conselho da Cidade de São Paulo. O plano diretor criou o conselho, que eu acho que vocês têm aqui, quer dizer, criou não, nesse último ele revisou, ele tem uma participação da sociedade, tem gente eleita, né, tem representação por segmentos, acho que tem uma coisa que é importante, que é o Conselho tem maioria da sociedade e não do poder público. Tá? No Conselho, não sei como é que é aqui, né? Porque normalmente ele é paritário, ou ele tem mais participação do governo. Quer dizer, um conselho, para ele poder ser efetivo, ele tem que ter mais sociedade do que poder público. Eu convenci o prefeito, fui eu que convenci o prefeito, certo? A fazer assim, porque o próprio secretário de Negócio Jurídico não queria. Falou assim, não, o conselho tem que ser paritário. Eu cheguei para o prefeito e falei o seguinte, olha, bom, primeiro você não vai ser prefeito o resto da vida, certo? Então, não adianta você ficar com essa cabeça de achar. Segundo, se todos os segmentos da sociedade, movimento popular, empresário, entidade ambientalista, né, entidades acadêmicas, se todo mundo é contra alguma coisa que o governo quer fazer, é porque aquela coisa não tá adequada, tá certo? Porque é difícil toda a sociedade ser contra uma coisa, certo? Então, eu acho que isso talvez, pelo menos, limite um pouco o que foi falado aqui, que é o poder público, de repente, fazer coisas que não, né, inconvenientes. Se falou muito aqui do Campolim, né? Eu não posso deixar de falar, porque foi falado tanto. Eu acho que essas questões tem que combinar uma questão de caráter geral. Por exemplo, uma avenida cruzar um bairro, tá certo? Com a questão dos moradores, é uma questão que tem que ser trabalhada. Essa combinação, e a outorga onerosa, ela serve muito para isso, é uma contrapartida que tem que ser usada, pode ser no próprio bairro, ou pode ser em outro bairro, dependendo da situação e das condições. Mas a contrapartida para um uso mais intenso da cidade é importante. Agora, só pode ter um uso mais intenso da cidade onde é planejado, tá certo? Ou seja, que tem alguma lógica do ponto de vista urbanístico, do ponto ambiental. Né? Não dá para simplesmente porque alguém quer verticalizar num certo lugar, se verticaliza. O que nós fizemos lá no Plano de São Paulo foi, a área de adensamento é próxima ao transporte coletivo de massa, certo? Então, é metrô, volta de estação de metrô, em volta de estação de trem, e corredores de ônibus, corredores estruturados à direita, o BRT. Então, é uma estruturação urbana, é uma estrutura. É claro que, outro dia, eu tenho um amigo meu que falou assim, você é culpado porque está verticalizado lá na minha casa, e não sei o que. Eu falei assim, mas olha, tem uma lógica o processo de verticalização, tá certo? Quer dizer, aí você tem, por que para você estimular o uso do transporte coletivo? Então tem mais gente morando perto de onde é o transporte coletivo e trabalhando. E aí essa aproximação é importante. Tem uma pergunta que chegou aqui também por escrito, que fala quem deve conduzir a discussão do planejamento? Poder Executivo, Legislativo, sociedade organizada. A gente já discutiu isso, é todo mundo, mas a sociedade tem um papel importante, certo? O Executivo tem um papel importante, porque o Executivo tem mais capacidade técnica de poder desenvolver. E o Legislativo, ele acaba sendo uma instância absolutamente fundamental. Nós temos que combinar uma democracia representativa, que é representada pelas câmaras municipais, com uma democracia participativa, que é a sociedade participando. A combinação e equilíbrio entre esses dois elementos é absolutamente fundamental para poder o planejamento
né, da cidade poder sair. E você falou aqui, também tem uma outra pergunta sobre o capital intelectual. Quer dizer, eu acho que é fundamental, né, uma cidade, junto com toda essa discussão de planejamento, pensar a questão da vocação da cidade, né, a vocação econômica da cidade, e como é que ela pode, né, e hoje uma cidade, para poder se desenvolver, ela não pode desprezar a capacidade intelectual, né, que está presente nela. O papel das universidades é absolutamente fundamental. Quer dizer, esse é um indicador fundamental hoje para qualquer cidade, e ela precisa se capacitar para isso, para que a gente possa poder efetivamente ter um futuro. Bom, eu vou parar por aqui, né? Eu só queria não deixar de fazer referência. O professor falou aqui do campus, da universidade, ampliação. Quer dizer, esses grandes equipamentos, eles são estruturadores da cidade. A gente fica muitas vezes pensando nessa polarização centro-periferia. Tá? Nós temos que superar um pouco essa polarização centro-periferia. Nós temos que ter, todas as regiões da cidade precisam ter centros, né, uma certa descentralização. As universidades têm um papel importante como isso, outros equipamentos também, porque aproximar o trabalho do emprego, a moradia do trabalho é absolutamente fundamental para a cidade funcionar. Então, eu não posso ter um centro, posso ter um único centro na cidade, um único centro que polariza emprego e outros lugares que são cidades dormitórias. Eu preciso poder ter isso de maneira, e aí faz parte do planejamento da cidade, definir quais são essas áreas e como é que elas se articulam entre si. Bom, é isso, parabéns à comissão toda, né? Eu tive aqui rememorei aqui hoje um pouco as quase 100 audiências públicas que eu coordenei, certo? Tendo que ouvir as pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que o nível de vocês aqui estava melhor do que muita audiência pública lá de São Paulo. Então, parabéns para todos vocês. Obrigado. Professor, eu sei que o senhor tem que sair. A cidade, o senhor tem que sair agora e voltar para São Paulo. A cidade agradece a sua participação. Obrigado. Desculpe sair antes do final, mas estou sempre à disposição para poder quando a gente precisar pedir. Com vocês. Por favor. Tá. Eu vou passar para o encerramento para o secretário Fioravante. Recebemos mensagens aqui do Alex, que é motoboy da Brown Reze, do Michel Cândido, do Valdemir Ramos de Almeida, Michel Cândido, que não disse o bairro, e do Mendonça da Aparecidinha, mas, infelizmente, não vai dar para responder as perguntas que veio. Secretário, por favor, se o senhor pudesse dar um encerramento, inclusive, alguma proposta de que tudo aquilo que o senhor apresentou de modificações e planos para a cidade possa ser debatido de uma forma mais ampla e concreta pela população. Por favor. Realmente foi muito bom o debate. E alguns pontos que foram levantados aqui, nós já discutimos vários projetos em várias audiências públicas feitas pela Secretaria de Mobilidade, junto com a CEPLAN. Inclusive, o projeto do VLT de Sorocaba é um projeto onde nós vamos aproveitar a via férrea existente na cidade e vamos fazer vias radiais integrais no entorno da ferrovia, que é justamente para poder melhorar o acesso à ferrovia. Secretário, onde nós vamos debater isso, secretário? Oi? Está colocando cada hora uma surpresa para a cidade. Quando que nós vamos debater isso e onde? Já debatemos, fizemos um debate no Parque Tecnológico, veio 300 pessoas no Parque Tecnológico. Se você quiser debater outra vez, eu posso apresentar para você. Aí eu preciso de, no mínimo, 1h30 para apresentar todos os projetos que nós já debatemos na cidade. Inclusive, os vereadores não conhecem. O vereador Vitão conhece? Já colocamos para a associação comercial. A questão do BRT, que está sendo construído, também terá vias com operações urbanas consorciadas, que poderá melhorar o bairro onde vocês estão. A questão que foi colocada do Parque de Três Meninos, sou solidário a vocês, estive lá na época, e essa questão do diferencial construtivo que você possa ter para que os empreendedores paguem um adicional construtivo, é para exatamente diminuir o impacto
de qualquer empreendimento na cidade. Mas acabaram com esse fundo? Então, mas acabaram não, nunca existiu, começou agora. Então, foi criado agora a Sorocaba Investe e esse processo começa efetivamente a partir de agora. Então, realmente, Sorocaba é uma cidade que tem 27 parques, o projeto nosso é chegar em 48 parques lineares para você poder andar de um bairro ao outro, isso nós estamos fazendo. Fizemos a gente quer que os projetos, secretário, sejam, como o senhor falou, um projeto nosso, que seja nosso de todos. Então, nós podemos fazer uma apresentação de todos esses projetos aqui na Câmara, não tem problema nenhum. Abertos para o debate ou já decididos? Não tem problema, pode ser um debate. Eu gostaria de fazer uma apresentação de Sorocaba, que muito sorocabano não conhece. Sorocaba hoje é a segunda cidade em infraestrutura, é uma cidade que tem 75% das indústrias não poluentes, então é uma cidade que as indústrias usam hoje gás natural, energia elétrica. O SAI, por exemplo, tem 98% de tratamento de esgoto, não tem 100% por causa de alguns bairros ter habitação em áreas invadidas. Água também, vamos ficar totalmente independentes da água de Sorocaba. O Rio Sorocaba é totalmente, hoje, com águas não poluídas e com esse tratamento de água do Vitória Régia, vai poder servir a cidade. Mas a represa está poluída, toda a água do Rio Sorocaba vem da represa. Tem muita coisa boa para falar. Não é só da área de mobilidade, é da área geral. Agora, na área de mobilidade, a gente tem que entender o seguinte, Sorocaba realmente está passando por uma transformação de conceitos, de princípio de indústrias. Muitas indústrias que nós temos hoje não teremos mais daqui a pouco. Então, estão vindo novas oportunidades, novos moradores, muitos empregos vão diminuir, mas outros virão, como até na região da mobilidade, o setor ferroviário vai ser ativado de novo em Sorocaba. Então, o centro de Sorocaba vai ser habitado de novo, vamos concentrar. E, realmente, a questão que o professor colocou aí, muito oportuno na área ambiental. Vamos colocar o ônibus elétrico, vamos proibir o acesso na zona central de veículos poluentes. Então, isto faz parte de um conceito de você tirar o cimento e colocar áreas verdes. Então, isto é projeto de Sorocaba, o VLT, o BRT, todas essas novas avenidas, todas com conceitos urbanísticos, com preservação do verde e melhoria na qualidade de vida. Eu proponho para todos aqui, que eu não consegui responder todas as perguntas, já é quase 11 horas da noite, que pode dirigir perguntas para nós através da vereadora ou diretamente na URBS. Secretário, acho que nós vamos promover mais debates. Aqui o vereador Martinez está propondo que o senhor venha na Câmara, nós temos que propor mais debates. Não tem problema. Que nós queremos só que a Prefeitura apresente projetos, mas que a Prefeitura debata os projetos. Então, nós vamos convidá-lo novamente aqui para expor. Toda vez que eu for convidado, eu terei imenso prazer, porque o que a gente está fazendo é para melhorar Sorocaba. E não tem nada nesse governo que nós estamos fazendo para prejudicar a comunidade, muito pelo contrário, corrigindo falhas do passado. Você falou muito em loteamento fechado, realmente nós somos contra isso. Tem muitos loteamentos em Sorocaba que foram fechados desordeiramente, praticamente depois que estavam prontos, como o Jardim Bandeirante e outros grandes loteamentos que foram fechados e dizem que é condomínio. E, na realidade, não é condomínio, são loteamentos. Então, realmente, Sorocaba tem que ser repensada no sentido de fazer com que o plano diretor que foi aprovado por essa casa e aqui o local, que seja cumprido e realmente, se tiver alguma revisão, seja feita através da Câmara Municipal de Sorocaba. Agradeço a todos e fico à disposição. Obrigado. Queria agradecer também a sua vinda, secretário, e todos os heróis da resistência até agora, mas eu acho que a cidade precisa de debate e maior participação. Foram apresentados projetos aqui impactantes para a cidade, que
que tem que ter um fórum, tem que ser criado um fórum de discussão maior, mas não só que a prefeitura apresente o que vai ser feito, mas onde possa haver o debate do que deve ser feito para a cidade que queremos. Então, não se encerra aqui essa discussão. Hoje foi eu acho que um espaço importante. A presença do professor Nabil nos trouxe ações assim, concretas de encaminhamento do que podemos fazer. Nosso plano diretor só tem 5 anos, mas acho que ele merece já uma revisão muito profunda. E, evidentemente, não é só a apresentação do que a prefeitura pretende fazer, mas da cidade que queremos, com a participação de todos. Muito obrigado e aguardem que nós teremos outros fóruns de debate para o futuro da nossa cidade. Fiore, você...